Nosso culto, eu já falei, vai ser um pouco diferenciado. Nós vamos estar numa conversa aqui, nós chamamos de mesa redonda. Então, a Aradi vai estar aqui sentado comigo daqui a pouquinho. E nós vamos estar falando sobre missões e você vai poder participar enviando perguntas. Então, se você está no grupo da igreja, envia perguntas pelo grupo da igreja. Se você está em casa, envia perguntas pelo YouTube. Se você está aqui e não está no grupo, pega papel e lápis. Eu acho que tem mais lápis aí, não tem? Tem alguns lápis aqui, pega papel e entrega a pergunta no papel. Nós vamos estar tentando, da melhor forma, abranger, né, os assuntos que forem questionados para tornar esse assunto de missões mais próximo do nosso dia a dia. Porque missões, ele está no coração de Deus. Amém? Então, tem não? Então, caneta. Me dê. Está aqui, ó. Quem precisar de caneta? Fora isso, nós vamos ter um treinamento sábado, às 15h30 da tarde, para todas aquelas pessoas que participam do departamento infantil, né, ou que têm desejo de participar, né, você é convidado a estar aqui, né, nós vamos aproveitar ao máximo essa estadia de Aradi aqui e pegar da experiência que ele tem com crianças e estar absorvendo um pouquinho desse conhecimento para estar aprimorando, né, o nosso departamento infantil, o nosso trabalho com as crianças. Então, é totalmente gratuito, não tem custo nenhum, mas eu gostaria que todos, isso não é um convite, é uma convocação, tá? Que todos que estão no departamento infantil estejam presentes. E aqueles que têm uma chamazinha, venha também, porque essa chama pode ser aguçada e você se tornar um grande missionário para as crianças. Porque as crianças, eu vou só adiantar um pouquinho do que a Aradi vai falar, que eu tenho certeza que ele vai falar sobre isso, são os remanescentes, são a geração que vai estar presente na vinda de Jesus, né? Nós sabemos que Jesus está muito próximo de voltar, né? E as nossas crianças vão testemunhar a vinda de Jesus. Talvez a gente testemunhe, talvez não, mas as nossas crianças com certeza. Amém? Então, vamos ter esse treinamento sábado. Sexta-feira, à noite, né, nós temos o programa na rádio, tem sido uma bênção muito grande, né? Todas as sextas, às 9h da noite, na rádio 96.1, acertei? Acertei. 96.1, estamos ali naquela frequência, né? Falando da palavra de Deus. Muitas pessoas têm acessado, têm ouvido, têm recebido cura, têm recebido oração, têm testemunhado. Tem sido um tempo maravilhoso, né? E temos visto o Evangelho se multiplicar aqui na terra. Amém? Domingo vamos ter o culto normal às 19h. Será um culto missionário. Vamos estar novamente com o nosso missionário Aradi, mas também vamos estar com o pastor Elimar e as crianças lá do Paraguai. Né? Elas vão estar aqui com a gente, elas têm uma apresentação especial para a gente. Então vai ser um domingo de muita celebração. Amém? Então vamos estar só adorando mais um pouquinho. Eu já vou estar chamando a Aradi para sentar aqui comigo. Pode vir, Aradi.
Aleluia. Obrigada, Pai. Obrigada pela tua glória neste lugar. Obrigada pela tua graça disponível. Obrigada, Senhor, por essa atmosfera gerada nesta noite, Pai. Aleluia. Maravilha. Amém. Obrigada, louvor. Então, hoje nós vamos estar aqui sentados, bem confortáveis, né? E Aradi, se você precisar ficar em pé, eu sei que você é muito ativo, não tem problema, desde que esteja ali no enquadramento da câmera, tá? Então, nós estamos hoje à noite aqui para falar sobre missões, né? E eu vou deixar que Aradi venha se apresentar um pouquinho, né? Falar da trajetória dele, de quando ele aceitou Jesus, de quando ele foi tocado com a certeza do chamado para missões e a primeira vez que ele partiu, né? Como missionário, que ele levantou o voo como missionário. Então, Aradi, é sua palavra, fica à vontade. Glória a Deus. Queria agradecer a essa igreja. Eu tenho um apreço, um carinho especial. Eu considero essa minha casa aqui no meu estado, que eu tanto amo. Amém. Tenho a pastora Carolina como minha pastora também. E eu louvo muito a Deus por essa conexão que o Senhor nos gerou. Eu lembro que, por volta do ano de 2010, eu estava participando de uma conferência aqui no meu estado, na cidade de Campina Grande, e me foi anunciado sobre o curso de evangelismo por fogo, da referência que eu tenho hoje em relação ao ministério. Aquilo que eu tenho seguido, eu tenho buscado inspiração em homens segundo o coração de Deus para avançar conforme a minha chamada missionária. E o Reinhard Bonk sempre foi uma referência para mim. E eu lembro que foi anunciado esse curso de evangelismo por fogo, ali no ano de 2010, em uma conferência missionária onde tinha dezenas, centenas de jovens. E Deus tocou profundamente o meu coração para fazer aquele curso. E eu tive a grata e feliz surpresa de ter sido nesse tempo a evangelista, pastora, mestre Carolina Cioli, que estava ali ministrando aquele curso. E amados, naquele tempo tão especial e tão único, que eu costumo dizer que foi um divisor de águas para com minha vida, o Senhor ardeu a chama missionária no meu coração. E nós, amados, que somos missionários, porque todos nós temos o ministério da reconciliação, todos nós fomos chamados por Deus com um grandioso propósito, amém? De reconciliar o homem com o Senhor. Nós precisamos entender a nossa identidade e a nossa missão. E eu queria ler com vocês o versículo lá do livro de 1 João, capítulo 3, no verso 2 e o verso 8. A epístola de João, o apóstolo do amor, aquele que reclinou o peito sobre Jesus, tamanha era a proximidade, porque o que Deus mais quer de nós, amados, é relacionamento. Se você não tem relacionamento com o Senhor, você não vai entender o maior propósito de Deus.
Amém? Por isso que nós precisamos desenvolver um relacionamento entendendo a nossa identidade. Quem nós somos em Cristo, amém? 1 João capítulo 3, verso 2 e verso 8, diz, primeiramente o verso 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Agora o verso 8. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Então, amados, temos que entender que hoje, nessa aliança superior que estamos, Cristo hoje é o primogênito. Nós somos também filhos de Deus. Como diz aqui, amados, no versículo 2, por um alto e precioso preço que bradou naquela cruz, quando ele gritou, está consumado, amém? Nós temos uma identidade hoje, somos filhos de Deus e nós temos uma missão. Porque aqui o verso 8 diz, o diabo peca desde o princípio, ele não muda. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras dele. E quem nós somos hoje, amados? Filhos de Deus. Então nós temos uma missão, ir por todo o mundo, para desfazer as obras de Satanás. Amém? E eu entendi isso, amados. Eu decidi abrir meu coração para viver intensamente o propósito daquele que me designou para ir e dar frutos. E eu lembro que diante daquele tempo de treinamento, em que eu estava ali em Campina Grande, Deus começou a aquecer muito o meu coração. Eu lembro que quando eu voltei desse treinamento, eu fui logo levantado como líder de evangelismo na igreja. E aquilo, amados, começou a incendiar muito o meu coração. Porque eu estava ali numa missão de despertar a minha igreja local a entender que evangelismo não é algo para ser falado ou evidenciado na igreja em um culto em que o pastor, o líder, vai ali e está chamando aqueles que têm um chamado, que têm uma inclinação para ir para os locais que são campos vazios, assim eu posso dizer. Não, amados, esse é um chamado para toda a igreja. Nós somos evangelistas, nós fomos chamados para anunciar o ano aceitável do Senhor que já começou. Amém? Não é? Nós não podemos ficar com os relatórios que têm se levantado contra a nossa nação. Nós precisamos entender que a igreja ainda tem toda a autoridade para desfazer as obras do diabo. Então, evangelismo e missões, amados, é o motivo da existência da igreja. Porque Deus é um Deus missionário. Ele não hesitou em enviar o primeiro missionário que esteve aqui nessa terra. E esse alguém é o nosso Senhor Jesus Cristo, que cumpriu bem a sua missão. E Ele designou a nós, amados, uma chamada. Ele nos designou, amados, um propósito, que é ir por todo o mundo e levar o Evangelho, que são as boas novas. Então, amados, isso começou a aquecer muito o meu coração. E daí, as portas começaram a se abrir. Eu lembro, amados, que na época que eu liderava o departamento de missões ali na minha igreja local, muitas das vezes eu recrutava pessoas que eu identificava um potencial em Cristo. Mas infelizmente, amados, existe o livre-arbítrio. Você não vai poder forçar as pessoas a o acompanhar, mas você pode fazer a diferença. Porque Deus só usou uma mais para mudar toda a história. E Deus quer usar você individualmente, como indivíduo, para causar a chama missionária em toda a sua região, em toda a sua nação, e isso vai se expandir até os confins da terra. Porque eu lembro, mas que muitas das vezes eu fui sozinho fazer evangelismo ali na minha cidade local, e Deus abria tantas portas, amados. Eu vi tantos milagres acontecer, eu vi tantas pessoas serem curadas, eu vi tantas pessoas entregarem a vida para Cristo, em leito de morte, como aconteceu com uma senhora. Eu nunca me esqueço, amados. Ela estava ali praticamente nos seus últimos dias. E eu cheguei até aquela senhora, ela disse que viu uma luz entrando em seu quarto.
E quando eu preguei ali sobre Cristo, ela começou a chorar e entregou a vida para o Senhor. E depois ela partiu salva. Amados, uma vida vale mais do que o mundo inteiro. E a partir desse diferencial que Deus começou a me usar, Ele começou a abrir portas. Eu vi, amados, a chama missionária consumindo muitas pessoas que, através dos testemunhos, por eu simplesmente decidir ir, começaram a se inspirar para fazer a diferença. Então, amados, nós fomos chamados para fazer a diferença no local onde nós estamos. Aradi, a gente vê no meio, né, do corpo de Cristo, que quando alguém tem um chamado que arde, que é forte, né, a tendência é que ela queira ser reconhecida naquele chamado, em vez de primeiro estar servindo através daquele chamado. E como você bem falou aí, né, você estava numa liderança de evangelismo, mas muitas vezes você estava sozinho, né? Então, aconteceu isso com você. Como é que você vê esse início do teu chamado mesmo de missões? O início, amados, é sempre desafiador, porque até o próprio Senhor Jesus, as pessoas da sua própria cidade, não reconheciam o seu chamado. Não é este aquele, o filho de Maria, do carpinteiro José? Não está ali os seus irmãos e as suas irmãs? Pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Olha quem saiu. Então, pode sair alguma coisa boa de Soledade, na Paraíba? Deus me levantou para as nações. Então, amados, precisamos entender o chamado de Deus para conosco. E não sermos impedidos por conta de opiniões contrárias. Ou por muitas das vezes o nosso líder não está nos vendo. Amados, o mais importante é o Senhor te ver. É o Senhor lhe fortalecer para que você cumpra o ID dele. Davi, ele foi esquecido pelo seu próprio pai, Jessé. Porque ele só colocou aqueles que eram aparentes. Tinham uma boa postura, uma boa aparência. Aqueles que iam já para a guerra, já tinham uma experiência. Mas, amados, o homem vê o que é aparente, mas Deus sonda o coração. Se você estiver disposto, amados, a ir, eu tenho certeza, porque eu sou prova viva disso, milagres irão acontecer. Deus se manifestará através de você, para que Cristo somente seja, de fato, a pedra angular de transformação das vidas que o Senhor vai preparar para você, diante a bênção do encontro. Amém. Amém? Então, amados, enxergue de fato a visão que Deus colocou no seu coração e entenda que o chamado é individual. Amém? Deus chama você individualmente, porque o relacionamento de Deus para comigo e com você, amados, é único, é intransponível. O chamado seu, ele possa ser que não seja semelhante ao meu, mas se você fizer a diferença, amados, se você entender o que significa evangelismo e missões, você vai causar uma revolução aqui nessa cidade. Você vai expandir essa revolução por todo o nosso estado. E isso vai alcançar um país continental chamado Brasil. Deus me chamou, amados, para ir para as nações. Mas não esqueça que o Brasil é uma nação. Você também é um missionário chamado para impactar e transformar nações. Entenda quem você é. Desfrute de sua identidade. Entenda que você foi chamado por Ele. Quando Deus te chama, Ele lhe isenta de responsabilidade, amados. Eu já pisei em 12 nações e do meu bolso não saiu um centavo. Eu sou prova viva que é possível viver o sobrenatural quando você se desprende de uma esfera natural. Porque Deus sempre levanta, amados, pessoas para financiar a obra que é dele. Pessoas que têm um coração voltado àquilo que mais agrada ao Senhor, que é evangelismo e missões. Amém. Aradi, fala um pouquinho assim da trajetória, né? Você estava na liderança do evangelismo, né? E como é que foi essa transição, desde que você assumiu, né, a liderança do evangelismo, até você sair a primeira vez como missionário, né?
porque eu sei que teve um tempo aí. Tempo de espera, tempo de preparo, tempo de decisões, né? Muita oração, com certeza. Então, fala um pouquinho dessa trajetória. Nossa, Carol, são tantas histórias. Eu vou tentar resumir, né? Então, amados, como eu estava falando a vocês, você que também está me assistindo, eu sei que pessoas da minha cidade, até de outras nações, estão nos acompanhando. E, amados, como eu estava falando agora há pouco, Deus me levantou nesse propósito de liderar o departamento ali de missões, só que algo mais forte queimava no meu coração. Eu sabia que Deus tinha me chamado com o objetivo de fazer com que o chamado missionário despertasse em muitos na minha comunidade, junto à minha igreja, porque a igreja é comunidade, amém? Somos uma só igreja, placas só existem por conta de homens, amém? Nós temos um único objetivo, amados, que é conquistar o mundo para Cristo, porque é a única solução para resolver todos os problemas da humanidade, se chama Jesus o Cristo. E, amados, eu comecei ali a me envolver em tudo, não só em si, com o departamento de evangelismo, mas eu comecei também a ajudar no departamento de visitas. É muito importante você consolidar as vidas em Cristo, porque muitas das vezes as pessoas recebem a Jesus, elas têm um encontro com Jesus, elas têm o impacto do encontro com Jesus, mas, amados, todo bebê, quando ele nasce, ele precisa ser nutrido. Então você, além de ser um filho de Deus, além de você ser membro da igreja, você é um discipulador. Se você, amados, convidou uma pessoa para vir à igreja, aquela pessoa entregou o coração, a vida para Cristo, você tem uma missão também, não somente de trazer aquela pessoa, ela aceitou a Jesus, sua missão terminou? Não, pelo contrário, só começou. Você precisa discipular, você precisa consolidar essa vida em Cristo. Você precisa fazer com que ela se sinta num ambiente familiar, porque a igreja é família. Infelizmente muitos não consideram isso, mas não tem como desassociar a igreja de família. O interessante é mais que em África, eu retornei agora há pouco tempo de África, uma coisa que eu aprendi muito nesse tempo em que eu estive no leste africano, é que eles valorizam essa palavra família. O local que eles mais têm prazer em estar é na igreja. O domingo, para vocês só terem a noção, mas nós começamos as atividades na igreja, lá onde eu estava, de 10 horas da manhã e às vezes ia até 4, 5 horas da tarde. A intensidade, amados, de dar o culto ao Senhor, de estar em família, de estar em comunhão. Nós fazemos as refeições juntos ali, em plena comunhão, em plena unidade. Então, amados, nós sabemos que o desafio é grande, porque existe uma cultura, por nós sermos muito miscigenados no Brasil, existe uma cultura de divisão. Mas nós podemos quebrar isso, amados, quando nós entendemos que o Evangelho é boas novas. E principalmente, amados, nós precisamos entender que o Evangelho precisa ser boas novas para nós. Quando nós personificamos o Evangelho, nós iremos falar como Paulo: este é o meu Evangelho. Por eu viver este Evangelho como o meu Evangelho, eu vou ser apto a transmitir aquilo que eu vivo para o próximo. E nesse tempo, amados, foram 7 anos de muito serviço, de muita dedicação. Eu me envolvi em diversas áreas também da sociedade. Eu entendia que meu chamado ia além das fronteiras da igreja, porque, amados, a igreja tem que mudar toda uma sociedade. Nós somos agentes de transformação. E Deus me levou a trabalhar no social, me tornei conselheiro tutelar na minha cidade, um dos mais bem voltados ali na cidade de Soledade, na Paraíba, aqui no nosso estado. Eu lembro, amados, que mesmo estando trabalhando no secular, Deus usou o Evangelho para curar muitas famílias. Eu lembro, amados, que muitas das vezes a guarda municipal, meus pais podem testemunhar isso, chegava batendo na minha porta, porque mães tinham abandonado os seus filhos dentro de casa para irem a festas. Mas quando eu chegava naquele lugar, mas eu vi uma oportunidade de fazer o amor de Deus operante na vida daquelas crianças. Para elas entenderem que mesmo que a mãe delas tivesse as abandonado, o Senhor estava ali.
através de um abraço, através de uma atitude, através de levar aquele caso adiante para que houvesse uma resolução daquele caso. E mediante isso, amados, Deus começou a gerar outras coisas no coração da minha liderança na época. E nós, juntos, ali trabalhando em parceria com a igreja, instituímos ONGs ligadas, a esse propósito absoluto de transmitir o Evangelho para a vida das crianças. Por isso que é muito importante, amados, nós focarmos os remanescentes. Porque eles que levarão esse Evangelho, amados, eles são a geração de hoje que está disponível para fazer a diferença hoje, amados. Porque através dessa ONG, do projeto que nós instituímos ali na minha cidade, muitas famílias foram alcançadas por intermédio daqueles pequeninos que estavam ali recebendo do Evangelho, que por compartilhar ali daquilo que Deus estava fazendo, através deles receberem a mensagem de Cristo somente, eles influenciaram os seus lares. E hoje eu pude contemplar, amados, eu retornei para a minha cidade depois de um bom tempo, e eu vi alunos meus ali daquele projeto, porque eu ensinava inglês. Eu sou formado, eu tenho uma profissão, para a honra e glória do Senhor. Sou graduado como professor. E eu ajudei naquele projeto, além de instituir, trabalhando como conselheiro tutelar, trazendo crianças com vulnerabilidade, com um nível de subsistência alto para aquele projeto. Nós começamos a trabalhar, a forjar eles no caráter de Deus, através da exposição da palavra. Eles iam sendo transformados e a nossa vida mais transformada ainda. Porque o Evangelho é isso, mas ele não só nos leva a sermos portadores dessa verdade, mas ele gera uma transformação poderosa em nós. Porque o primeiro a receber quando pregamos somos nós mesmos. E ali, amados, eu vi Deus mudando a sorte, transformando a história daquelas crianças. E recentemente eu retornei à minha cidade, eu vi uma das minhas alunas hoje ministrando louvor na igreja. Hoje ela está casada com um homem de Deus e vai ser mãe. Firme na igreja. Imagina, amados, o que Deus não faz. Isso é muito gratificante, sem contar inúmeros e inúmeros. Deus sempre faz nós voltarmos ao local de origem, amados, para evidenciar que o nosso trabalho no Senhor nunca é em vão. Nunca cesse de pregar essa palavra, amados. E depois desse tempo, amados, depois de 7 anos de muita perseverança, de levar essa palavra onde muitas vezes muitos não queriam ir, em lugares até mesmo perigosos ali da minha própria cidade, porque o interior paraibano, mas existem muitas situações difíceis, de vulnerabilidade em que a violência domina. Mas Deus me levou a lugares em que improváveis se tornaram os prováveis de Deus, que receberam do Evangelho. E depois desse tempo, amados, eu recebo um convite de estar indo a São Paulo. Foi meu primeiro campo missionário. E algo tremendo aconteceu. Quando eu disse sim, para ir até aquele estado, aquela cidade ali em Jundiaí, no interior paulista, eu lembro, amados, que eu tinha um grande sonho de viajar de avião, porque desde muito cedo, desde que eu me entreguei minha vida para Cristo, o chamado missionário já foi muito evidente, principalmente depois desse curso ministrado pela nossa amada pastora ali naquele tempo. E eu sempre, tudo que envolvia aviões, tudo que envolvia nações, aquilo sempre queimava muito no meu coração. E eu lembro que a primeira vez que eu pisei no aeroporto foi para cumprir o meu propósito. E Deus falou para mim: meu filho, esse lugar vai ser comum para você. Esse lugar vai ser a sua segunda casa. E os aeroportos têm sido, de fato, os meus lares nessas minhas missões, nas missões do Senhor que Ele tem me confiado. Vale a pena dizer sim ao chamado, amados. Quando você foi a São Paulo, você foi só para passar um tempo curto ou você teve que abrir mão do seu trabalho e se dedicar totalmente a esse plano que Deus estava colocando diante de você? Como foi essa proposta que apareceu para São Paulo? Carol, eu costumo dizer, pastora, que eu sempre fui muito intenso no meu chamado, na minha vocação em Cristo. E eu lembro que eu tinha um trabalho, eu tinha uma estabilidade ali na minha cidade, ganhava bem, eu posso dizer assim, ajudava pessoas, mas, amados, quando Deus nos chama, Ele quer de nós uma entrega completa. E quando o Senhor evidenciou, eu lembro que o pastor falou para mim: Aradi, meu filho, você vai vir aqui na cidade
você vai conhecer, você vai espiar a terra. E daí Deus vai falar com você, se é para você permanecer aqui conosco ou não. Eu disse, meu amado, meu pastor, Deus já falou comigo. Eu sei que foi o Senhor que falou comigo que eu preciso ir. E isso, amados, foi testificado no coração da liderança, quando eu fui me reportar a eles. E, amados, por ter uma certeza, por identificar a voz de Deus pelo meu relacionamento com Ele em oração, eu entendi plenamente que era o Senhor que estava me chamando. Eu lembro que meus pais perguntaram, mas você tem certeza, meu filho? É uma mudança muito radical. Como é que você vai se sustentar? Você está abrindo mão de tudo. Eu disse, mano, a Bíblia diz que aquele que deixar pai e mãe, por amor do Senhor, receberá 100 vezes mais. Então eu estou convicto que foi o Senhor que me chamou e eu preciso ir. Eu lembro que quando eu cheguei no aeroporto aqui de João Pessoa, Castro Pinto, eu lembro que foi tão incrível as coisas como o que Deus faz, porque eu já estava orando por uma nação. Antes mesmo de eu seguir para a minha primeira missão no meu país, eu já estava orando por uma nação. Que é uma nação que fica no continente, né, da Oceania. Eu ainda não pisei lá, mas em breve estarei lá. E eu lembro, amados, que eu estava em conexão com um jovem que tinha feito ele tinha participado do programa Ciências Sem Fronteiras e através de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, na verdade, ela me conectou com esse jovem. E interessante que na véspera da minha viagem para São Paulo, ele tinha acabado de voltar para o Brasil da Nova Zelândia. Que esse foi o primeiro país que Deus falou comigo. Que eu comecei a orar, que eu comecei a interceder. E eu lembro que esse jovem, mas na véspera da minha viagem, ele disse, mano, eu preciso te ver. Eu preciso te encontrar. De alguma forma, eu disse, irmão, eu estou viajando hoje, na verdade eu falei isso para ele, eu estou viajando nos próximos dias, eu estou indo para São Paulo. Deus me chamou para estabelecer o plano dele para a minha vida ali, para aquilo que ele tem, para alcançar vidas naquele lugar. E eu estou indo já nos próximos dias. Meu irmão, não importa, eu vou dar um jeito, eu vou te ver no aeroporto. Ele chegou, eu lembro mais que eu cheguei, eu achei que ele nem ia vir. De repente ele mandou uma mensagem, meu irmão, acabei de chegar. E ele veio até mim, mas trouxe um pingente da Nova Zelândia, um chocolate de lá, me deu um abraço e disse, meu irmão, vai acontecer. Você está indo, mas não vai parar. Deus tem portas já abertas para que você... Na verdade ele falou, Deus já tem janelas abertas para você. E não vai parar, meu irmão. Flua, avance. E aquilo, amados, foi algo tremendo, sabe? Eu lembro que eu chorava ali, agradecendo a Deus por aquela confirmação tão tremenda. E eu lembro que, ao olhar para trás e ver minha mãe chorando, ela se despedindo de mim, eu disse, minha mãe, não se preocupe. A senhora cumpriu bem a sua missão. A senhora, juntamente ao meu pai. Agora chegou o momento do Senhor se responsabilizar por tudo. Mas desde que eu disse sim ao chamado, desde que eu saí da minha terra, da minha parentela, nada tem me faltado. Hoje os meus pais enviam ofertas missionárias para que eu continue avançando. E eu nunca pedi nada, meus amados. Deus move o coração daqueles que estão disponíveis para que o chamado missionário cumpra. Cheguei em São Paulo e todas as portas me foram abertas. Deus foi começando a evidenciar o grandioso propósito que Ele tinha ali para mim. Comecei a trabalhar no departamento infantil. Porque o departamento infantil, amados, é o melhor campo de missões que pode existir dentro da igreja. É o que lança missionários, amados, para os confins da terra. Eu tenho certeza absoluta disso, amados, porque das crianças, dos remanescentes, é o reino dos céus. Comecei a trabalhar com o departamento infantil, comecei a trabalhar na mídia, Deus foi abrindo portas, comecei a trabalhar até mesmo, amados, com crianças com câncer, em que eu vi a evidência de cura no Hospital Boldrini, ali em Campinas. Deus abriu portas, algo que foi um milagre, porque diante de muitas situações que aconteceram, não era mais permitido levar o evangelho para crianças ali, mas, amados, quando você está no centro da vontade de Deus, o impossível se torna real. E eu vi, amados, curas acontecendo naquele hospital do câncer. Eu vi famílias sendo alcançadas naquele hospital do câncer. E ali eu até falei, esse aqui não é o hospital do câncer, aqui é o hospital da cura do Senhor.
Amém? Quanto tempo, Aradi, você passou em São Paulo? 4 anos. 4 anos. 4 anos de servir com o meu coração, de intensidade para o Senhor, de portas serem abertas. Trabalhei também não só em Jundiaí, mas na cidade de Vinhedo. Eu fui educador social, Deus abriu uma porta para mim ali. Interessante, amados, que quando eu cheguei em São Paulo, a princípio eu entreguei vários currículos. E eu nunca me esqueço que da última vez, amados, eu lembro que estava praticamente tudo certo para eu ser contratado para um emprego como professor. E eu lembro, amados, que quando eu estava indo para a minha entrevista, o Senhor falou comigo: eu não te chamei aqui para isso. Na hora eu voltei, eu disse: Pai, me perdoa. Porque isso foi até mesmo uma recomendação da minha própria liderança. Mas eu cheguei bem enfático para eles e falei: o Senhor me quer integralmente para servir a Ele. E, amados, desde desse entendimento, amados, eu decidi descansar completamente no Senhor. Passou-se pouco tempo, eu fui assistenciar uma associação que trabalhava com crianças como voluntário na cidade de Vinhedo, fundada por um pastor, homem de Deus. Esse pastor teve diversos AVCs e não tinha mais como continuar. E eu, juntamente com uma missionária, decidimos abraçar a visão de Deus para aquelas crianças, naquele propósito daquela associação, amados. E para você ver o que Deus faz, porque alguém observou o meu trabalho ali, voluntário naquela instituição, e me apresentou para uma das maiores instituições ali da cidade de Vinhedo, cristã, né, fundada pela Igreja Batista, ali daquela cidade. Eles falaram do meu trabalho, imediatamente eu passei por uma entrevista e me tornei educador social, amados. Pregando o evangelho para as crianças, exercendo aquilo que eu também tanto amo, que é a minha profissão, como professor de inglês ali naquele lugar. Crianças foram alcançadas, crianças até mesmo que estavam sob influência demoníaca, receberam cura, libertação. E Deus foi tão fiel que eu fui remunerado para exercer o meu próprio chamado. Imagina o que Deus não faz. Aleluia, Deus é maravilhoso. Eu vou colocar algumas perguntas aqui para a gente responder. Ele diz assim, a primeira: quais os lugares que você já foi? Assim, Aradi disse que ele foi a 12 estados, né, do Brasil e a 12 países do mundo, né? A conta dele atualmente é essa, 12 e 12, né? Então, eu acho que basta listar os países, Aradi, para responder essa pergunta. Um belo número para a gente que é cristão, né? 12. Amém? Deus é bom, né, amados? Primeiro eu tenho que considerar o meu país, né? O meu país é um continente, é uma nação. E Deus me deu essa incumbência de levar o evangelho para tantos lugares, né? Conheço, para a honra e glória do Senhor, todos os estados do Nordeste. Também estive conhecendo alguns estados do Centro-Oeste, Sudeste, Sul, né? E Deus foi sempre me conduzindo ao centro da vontade dEle. Porque, amados, como aquele homem de Deus falou para mim que não ia parar, assim tem sido até hoje. Então, meus pés já pisaram a nação da Argentina, Paraguai, por ordem crescente, né? Também Trinidad e Tobago, amém? Que alguns não conhecem, mas é um país que fica na América Central, fica próximo à Venezuela, é um dos tigres ali do Caribe. Também no Panamá, Portugal, Rússia, também estive. Etiópia, Tanzânia, o meu amado Quênia, que eu voltei recentemente, Emirados Árabes, Coreia do Sul, e eis-me aqui. E nesses países, como é que você se comunicava, Aradi? Para a honra e glória do Senhor, amados, Deus ele sempre nos prepara, né? Por quê? Desde muito pequeno, na verdade, Carol, pastora, eu sempre fui muito envolvido, sempre tive um interesse e um fascínio pela língua inglesa. Eu lembro que eu escutava muito no rádio músicas internacionais, naquela época que não existia internet, e eu ficava fascinado. Eu queria entender o que aqueles cantores estavam ali, né, expressando. E eu comecei a estudar por mim mesmo, um autodidata
no aprendizado do inglês. E depois esse amor foi crescendo, 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 e até que eu decidi fazer faculdade, né, voltada para o ensino do inglês. Então Deus me preparou, porque antes mesmo de eu ter entregado minha vida para Cristo, eu já tinha esse amor muito grande pela língua inglesa e por diferentes idiomas. Eu lembro que eu assistia muitos desenhos japoneses e eu começava a querer aprender o japonês da minha forma. Eu lembro também que o espanhol também me atraía muito. E aquilo tudo que era diferente para mim, eu achava fascinante, né? Então, isso foi crescendo dentro de mim, até que eu decidi, né, me fazer faculdade. Graças a Deus terminei minha faculdade. Hoje sou um profissional da língua inglesa. E aí nós sabemos, pastora, que hoje o inglês é essencial. Você que tem um chamado missionário, amados. Você que tem uma inclinação, não importa o país, não importa a nacionalidade, porque eu fui para Portugal e me comunicava em inglês lá, porque eu tinha dificuldade de entender o português de Portugal. Então, amados, é muito importante, né, você aprender o inglês, porque em todas essas nações que eu fui, o inglês foi uma base para mim, né? E é interessante, amados, que mesmo quando você não compreende a língua pelo Espírito Santo que habita em nós, que nos guia perfeitamente, há uma compreensão sobrenatural. Porque eu lembro, amados, imagina, eu ensinar inglês para crianças russas, o desafio. Mas foi possível, amados. Eu não dominava a língua russa. Eu aprendi o básico, как дела, que significa como você está. Отлично, хорошо, que eu estou bem, obrigado. Спасибо, obrigado, né, precisamente. Palavras básicas. Mas Deus manifestou uma graça tão grande naquele lugar, amados, que eu me vi ali sendo surpreendido pelo amor de Deus. Porque não só eu tive a oportunidade de ensinar inglês para aquelas crianças, sem entender profundamente o russo, mas eu tive a oportunidade de orar por aquelas crianças, eu tive a oportunidade de me relacionar com aquelas crianças, e muitas das vezes saíam palavras que eu não entendia o que eu estava falando, mas aquelas crianças entendiam. Tem como explicar isso, mas não tem. É só vivendo o propósito. Assim como aconteceu na África, porque apesar do inglês ser a língua oficial do Quênia, a maioria deles falam Swahili. Swahili é aquela famosa língua do Rei Leão, Hakuna Matata. Acho que todo mundo aqui já ouviu essa palavra, né? Quem assistiu o Rei Leão sabe. Hakuna Matata, né? Que o Timão e Pumba falava, né? Acho que quem é criança aqui da minha idade, ou até quem é um pouco mais novo, conhece, né? Hakuna Matata é uma palavra, mas que eu usei muito lá. Hakuna Matata não tem problema, sem problemas. Simba, rei, leão. Rafiki Jango Jamani, tu és muito meu amigo. Rafiki, o nome do macaquinho lá, é amigo em Swahili. Então, é incrível, amados, como Deus ele disponibiliza de graça e favor, e até mesmo de conhecimento que você achava que não tinha valor algum, mas aquilo é importante. Todo conhecimento é válido. Amém? Então, Hakuna Matata. Amém? Sem problemas, Yesu ni Cristo. Hakuna Matata, Yesu ni Cristo. Sem problemas, Jesus é o Cristo. Aleluia. E agora fala da primeira vez que você saiu do Brasil. Que aí você já avançou do território nacional para o internacional. Como foi esse passo? Foi por causa do departamento infantil. Tá vendo, gente? Tá vendo, tia Kátia? Onde ninguém está vendo, é onde Deus mais lhe observa. É ali. Amém? Continue dando o seu melhor, minha amada, porque Deus já está preparando. Viu? Deus já está se responsabilizando por tudo aquilo que Ele já depositou no seu coração. A visão é dele, Ele vai cumprir. Eu lembro, pastora, que eu estava servindo no departamento infantil, onde estava havendo uma conferência na igreja, onde todo mundo tinha se negado a estar com as crianças. Eu disse, não, eis-me aqui, olha aqui. Estou aqui. E eu lembro, amados, que eu estava ali com as crianças, servindo naquela alegria. Geralmente
eventos, o tempo é bem mais estendido. E eu lembro que a gente estava ali, naquele regozijo ali com as crianças, eu abraçando as crianças e tal. E eu lembro que um empresário da igreja chegou até mim. Inclusive eu estava abraçando as filhas dele, eu nunca me esqueço, o Marcos. Grande homem de Deus que eu tenho um carinho gigante por ele. Um homem que acreditou muito em meu chamado, sendo guiado pelo Espírito Santo. E eu tinha terminado de abraçar as filhas dele, desejando uma semana abençoada e tal, aquela festa toda. E ele chegou para mim e falou: Aradi, você já viajou para fora do país? E eu disse: Marcos, não. Mas existem muitas promessas para a minha vida. Que eu seguiria no chamado dele de alcançar nações. Eu estava no culto ali, Deus me mostrou você. E eu queria lhe fazer um convite para você estar indo comigo à nação de Trinidad e Tobago. Porque existe uma negociação que eu preciso de alguém que fale o inglês, de alguém preparado. E quando eu estava ali orando, veio você, veio a sua imagem ao meu coração. E eu queria saber se você teria a disponibilidade de estar indo comigo, porque essa negociação que eu preciso fechar com alguns sócios vai trazer benefícios para a igreja. Visto que a igreja está passando por uma reforma, eu quero abençoar a obra do Senhor. E não tem pessoa melhor para me acompanhar do que você. Disse: eis-me aqui, meu irmão. Abracei ele, foi lindo ali. E eu lembro que isso foi em agosto de 2016. Em setembro, amado, de 2016, daquele mesmo ano, meus pés estavam pisando na minha primeira nação em que eu fui cumprir um propósito. Porque, amados, a negociação, aquela reunião foi um sucesso, a negociação foi fechada e ainda eu tive a oportunidade de pregar o evangelho para aquelas pessoas. Indianos. E olha como Deus prepara. Porque quando eu fazia faculdade na Universidade Estadual da Paraíba, os maiores desafios que eu tive foi para entender duas professoras minhas, que eram professoras indianas. O inglês nativo que eu aprendi na minha própria universidade era o inglês indiano. E a reunião de negócios naquele lugar, que eu cumpri minha primeira missão, foi com negociantes, com pessoas indianas, com empresários indianos. Ou seja, Deus já sabe de tudo, amados, que vai acontecer na nossa vida. É Ele que desenha tudo. Nossa vida está nas mãos do perfeito arquiteto. Carol sabe muito disso, né? Olha só, eu estou meio que pulando e voltando algumas perguntas só para encaixar na sequência aqui do diálogo, tá? Mas eu vou passar por todas. Diz assim, ó, a diferença cultural é um empecilho para a aceitação da pregação da palavra hoje? Houve alguma região em particular que você viu a cultura como problema? Se sim, como fez para que o povo rompesse essa barreira cultural? Sim, Carol. Todos os países que você visita, sempre há choque cultural. Não tem como. Nós somos muito agraciados no Brasil, porque nós somos uma mistura de culturas. Eu acredito que o missionário brasileiro é um dos missionários mais capacitados, porque nós somos muito camaleões, eu posso dizer isso. O brasileiro, é impressionante que todos os países que eu visitei, eu me encontrei com brasileiros. E isso é muito lindo. Então, amados, eu lembro que o primeiro choque que eu tive foi quando eu estive no país da Rússia. A Rússia, amados, eles têm uma cultura muito fria. Não só em si pelo clima, mas o relacionamento interpessoal. Eles são pessoas muito reservadas. Mas é interessante, amados, que quando você vai debaixo de um propósito, de uma graça, Deus rompe com tudo aquilo que possa ser empecilho para você se relacionar com pessoas. Eu lembro, amados, que eu pedi a Deus uma oportunidade para falar de Jesus ali de alguma forma. Porque, para quem não sabe, eu creio que vocês saibam disso, é muito difícil pregar o evangelho em países comunistas como Rússia. Lá existem leis que proíbem as Bíblias serem pregadas nas praças. E eu via muitos músicos talentosos em Moscou. Eu via pessoas ali extraordinárias. E eu ficava pensando, meu Deus, existem tantas pessoas talentosas no teu reino, Pai. Eu tenho um dom, eu sei que o Senhor me chamou para viver o teu propósito, porque eu tenho um dom. Me dá uma oportunidade, Pai. Eu vejo pessoas que têm expressado os talentos delas,
Porque toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes, nós sabemos. E Pai, o Senhor me deu um dom também, me dá uma oportunidade de pelo menos falar do Teu amor nesse lugar. E Deus faz coisas, amados, que até sempre nos surpreendem, né? Porque estava muito frio em Moscou, era a época de Natal. Eu lembro que uma senhora tropeçou e escorregou no gelo. E eu segurei aquela senhora, amados. E eu falei para ela, né, algo que eu tinha aprendido. Porque a gente que é cristão, antes de ir para o campo, tem que aprender os vocabulários bíblicos, né, primeiro. E eu falei, Jesus te ama, para aquela senhora em russo. Yesu любит тебя. Ela olhou para mim, ela colocou um sorriso e ela falou, Spasiba. Fazendo dessa forma. Mas para muitos pode ter sido apenas ali algo simples. Mas, amados, eu coloquei a minha vida até mesmo em jogo ali, por conta que é proibido você fazer isso. Aquela senhora poderia muito bem ter chamado, ter se revoltado com eu ter falado sobre Jesus e ter acontecido algo comigo. Mas nós que somos cristãos não podemos ter a nossa vida por preciosa. E aquela frieza foi rompida ali porque eu vi aquela mulher sorrindo. E outra coisa que aconteceu, só para finalizar, em África, né, ali no Quênia, eles têm muita cultura de bater em crianças, né? Isso me chocou muito. Os professores batem muito nas crianças lá. Eles têm uma cultura de bater mesmo, com paulada mesmo. E aquilo foi muito duro para mim, visto que a minha escola lá que eu estava servindo, na missão que eu estava, a base missionária, isso não é permitido. Mas em alguns lugares é cultural eles baterem em crianças. E teve um momento que eu vi um professor numa escola missionária lá, missionária, imagina, batendo numa criança que eu pedi muita sabedoria a Deus de como lidar com aquilo. Porque eu vi como aquela criança estava desesperada. Eu cheguei até aquele rapaz, aquele professor, e eu disse, meu irmão, falando em inglês, né, eu posso lhe dar um abraço? Porque eu percebi que aquela pessoa não tinha tido um dia bom. Ou uma situação deveria ter acontecido com ela e estava sendo descontado na criança naquele momento. E você bater de frente para dizer pare de bater, não pode. Entendeu? Isso pode gerar uma revolta mediante eles com você. Mas Deus me utilizou da estratégia do amor. E depois eu cheguei até aquela criança, olha, o professor bateu em você, você não se comportou, mas eu quero dizer que eu estou aqui e eu quero que você se esforce para ser um bom aluno, para você não ter que passar mais por isso. Aí ali depois teve um tempo ali que eu chamei algumas outras crianças, compartilhei do Evangelho e orei por aquela situação. Então nós nem sempre vamos mudar a cultura, mas nós vamos transmitir o amor de Deus que pode gerar uma transformação em uma vida, que pode gerar uma atitude diferente. Aproveitando essa linha, tem uma pergunta aqui, diz assim, qual o seu conselho para alcançarmos vidas sem termos experiência em pregar a palavra? E assim, você acabou de falar, né? Porque você disse que só sabia uma frasezinha em russo e você chegou para aquela senhora e falou a frase, né? E ali quebrou um gelo, né? Mas você pode acrescentar mais a essa É ser guiado pelo Espírito Santo. Nós temos a certeza de sermos guiados pelo Espírito Santo, né? Então o Espírito Santo, amados, ele é um mestre por excelência. Ele é o melhor parceiro de missões que existe. Considero o Espírito Santo como de fato ele é, amados, uma pessoa. Amém? Eu nunca me senti só nesse tempo. As pessoas ficam perguntando, mas você foi para o Quênia com quem? Eu fui sozinho. Você foi para a Rússia com quem? Fui sozinho. Mas sempre eu falava, né? Acompanhado do meu melhor amigo. É o Espírito Santo. Amados, é Ele que assiste nas suas dores, nas suas, muitas das vezes, incompreensões. E é tão tremendo, amados, quando consideramos a pessoa do Espírito Santo. Porque você não sente a ausência de nada. Porque além dele estar com você, ele lhe supre de tudo. Então você precisa, mas pode ser que você não tenha experiência na pregação do Evangelho. Mas um simples Jesus tema pode mudar a vida de alguém. Deus quer que você comece. Porque a sua cedência por Deus vai fazer com que você se aprofunde mais nas Escrituras. Porque é impossível você querer ter um relacionamento com Deus sem se aprofundar na sua palavra. Não tem como.
Porque Cristo é a palavra. Exatamente a próxima pergunta, Aradi. Você está se antecipando e eu estou achando ótimo, porque a gente está fazendo uma sequência aqui. Deus tá guiando. Uma moça que está no YouTube assistindo e ela diz assim: como é desenvolver no campo uma busca constante da presença de Deus diante das tarefas diárias de um missionário? E eu queria, já que eu sei um pouquinho mais do que você está falando aqui, que você expôsse mais ou menos aquela sequência de atividades que você tem lá na base, né? Que você estava no Quênia esse ano inteiro, né? Como eles são, assim, treinadores, né? E mantém essa primícia da palavra, de ter essa comunhão. Fala um pouquinho disso. Então, amados, eu acabei, né, até peço perdão aos irmãos, eu acabei não apresentando isso, mas eu sou hoje membro da Aliança pela Evangelização Sul-Coreana, a Evangelização Mundial, que na verdade não é sul-coreana, mas todos nós fazemos parte dessa missão de alcançar as nações para Cristo. E uma coisa que eu já estive por 3 vezes na Coreia do Sul para treinamento. Agora em 2022 foi a 3ª vez que eu estive indo àquele país. Hoje os meus pastores são o pastor Emílio Benevides, ele é brasileiro, mas já é missionário na Ásia há quase 10 anos. Ele primeiramente fez missões no Taiwan, ele fala inclusive mandarim e hoje está na Coreia do Sul, foi licenciado como pastor. Ele que me acompanha espiritualmente. Tem os meus líderes no Brasil hoje, que estão em Salvador, né? A Francisca e o Hanington, que eu tenho muita gratidão a Deus pela vida deles, né? Líderes que têm enviado muitos, não só eu, mas outros missionários ao campo, ligados a essa aliança pela evangelização mundial, que tem a base ali na Coreia do Sul. E eles têm muito um fundamento, amados. Todo missionário precisa de treinamento. Nós todos precisamos de treinamento. Enquanto Jesus esteve com seus 12 apóstolos, eles estavam sendo o tempo todo treinados. E quando eles acharam que era o tempo de ir, Jesus falou: não saiam de Jerusalém, não saiam de João Pessoa, não saiam de qualquer lugar, até que vocês sejam cheios do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo, amados, é muito mais do que simplesmente orar em outras línguas. Ser cheio do Espírito Santo é ser cheio da convicção de que Deus está com você. Emmanuel, a bênção de Emmanuel está sobre você. Isso vai fazer com que você seja imparável. Independente do que se levante com você no campo, você não vai desistir porque você sabe que Emmanuel é suficiente. Então, amados, nós temos toda uma rotina, porque além de ter sido enviado para o Quênia pela minha liderança, eu também, além de exercer minha missão ali, porque eu trabalhava com crianças e nações distintas ali, né, não só do Quênia, mas do Burundi e também do Congo. Mas lá nós tínhamos, amados, toda uma rotina. Isso é muito importante. Nós criarmos uma rotina que glorifique a Deus, entendendo que Deus é a primícia. Nosso dia tem que começar com adoração, com oração, bendizendo ao Senhor. Isso faz toda a diferença. Nós já vamos quebrando todo tipo de arma forjada que o diabo tenta, né, levantar para nos paralisar. Esse é o fundamento de um cristão, é uma vida de devoção a Deus. E amados, nós acordávamos lá todos os dias, às 6 da manhã, para ter o quê? Devocional. E não era qualquer devocional. Claro que todo devocional é bênção, é baseado, né, na Bíblia, né, é dar a nossa primícia ali para Deus. Mas nós tínhamos tudo cronometrado. Todo mês nós recebíamos os diários de oração já prontos. E nós ali fazíamos, né, todo dia tinha uma palavra específica voltada a evangelismo, voltada a missões, voltada à identidade, voltada a relacionamento com Deus. E nós compartilhávamos os versículos bíblicos ali, juntamente ao devocional, e depois nós íamos discutir o que nós tínhamos entendido, o que Deus tinha falado conosco naquele início de manhã. E depois disso nós tínhamos que ler a Bíblia. Eu li a Bíblia, amados, em 1 ano. Entendeu? Toda a Bíblia, porque nós temos todo o cronograma bíblico de leitura.
E nós tomávamos notas ali também do que Deus tinha falado conosco, também nos versículos. Depois disso, amados, nós íamos para o café da manhã. Depois já tinha toda uma programação já estabelecida. E, obrigado, Carol, nós tínhamos também exercícios físicos, amém? E também respiração profunda. Porque é muito importante, amados, eu incentivo você a fazer a respiração profunda. Porque você está oxigenando o seu cérebro. Você está, e dessa forma, quando você faz a respiração profunda, eu digo por experiência própria, a compreensão da palavra se torna muito mais profunda. Porque Deus, amados, Ele quer que nós tenhamos concentração. Não adianta você estar lendo a Bíblia já pensando no que você tem para fazer daqui a pouco. A nossa mente precisa estar, mas concentrado. Porque dizer que leu a Bíblia por ler não vai causar mudança em você. Você tem que se concentrar. Por isso que nós temos essas técnicas de respiração. Nós temos os exercícios físicos, porque o povo queniano também, ligado à cultura coreana, que cuida muito bem do corpo, eles são muito disciplinados com isso. Não tinha isso de dizer não, vamos para os exercícios. Nós fazíamos caminhadas, corríamos, porque os quenianos, vocês sabem, toda São Silvestre, quem é que ganha? Quênia. Por quê? Disciplina, dedicação, esforço, cuidar do templo do Espírito Santo, é muito importante. E depois disso nós tínhamos cardio, né? Tínhamos nosso cardio, nosso tempo de exercícios, e depois íamos servir as crianças, porque lá tem uma escola cristã, de primeiro até o terceiro ano, que as crianças saem, né? Entram no maternal, chegam ali, recebem da palavra através da escola, a English Mission School, a escola de missões em inglês, já aprendem o evangelho, a palavra, e quando eles saem, amados, que agora foi inaugurado o terceiro ano, ali, o ensino médio, eles já saem ali missionários destinados a alcançar toda a África. Porque ali também, depois de todo o processo do ensino fundamental e médio, eles já são inseridos no contexto, né, de missões e evangelismo, tendo por base um curso teológico voltado a missões. Então, o que Deus tem feito ali, o que Deus tem levantado de missionários, amados, outros que têm vindo de África, como eu tinha irmãos muito preciosos da Nigéria, de Camarões, África do Sul, tantos outros lugares, amados, que estavam ali para serem treinados, para levar essa visão de evangelismo e missões, para alcançar todo o continente africano. Tanzânia. Amados, eu tinha lá um missionário que ele nem falava o inglês, só falava o Swahili, mas estava ali, se expondo às verdades bíblicas, aprendendo o inglês da forma dele, ali tinha um suporte também ali para ele. Mas por que, amados? É Deus que atrai. É Deus que atrai pessoas para viverem o propósito que é dele. Então é muito importante nós termos uma vida regrada. Depois disso que servíamos as crianças, tínhamos o almoço, descansávamos um pouco, depois íamos para as casas, para acompanhar os membros da igreja que tinham se convertido há pouco tempo, para fortalecer espiritualmente aqueles que já estavam conosco, na comunhão, porque nós tínhamos tudo ali em comum, como na igreja primitiva. Porque a missão, o propósito da aliança é restaurar aquilo que a igreja primitiva vivia. Eles tinham tudo em comum, na comunhão e no partir do pão. Porque a igreja é família. Glória a Deus. Só 2 perguntas mais e a gente já vai encerrar, tá? Uma delas é assim, você na sua experiência até hoje, se deparou com alguma resistência de pais que proibiram que as crianças escutassem o Evangelho, tivessem acesso ao Evangelho? Sim. Como eu falei para os amados, lá eu tenho um trabalho com crianças, eu tenho porque eu tenho acompanhado eles, mesmo de distante. Minha preciosa amiga, irmã em Cristo, a Mercy, tem continuado o trabalho, porque é muito importante, amados, você ir para um lugar, mas levantar discípulos para dar continuidade. Nunca deixe uma ausência, nunca deixe um buraco, amados. Isso pode ser terrível, isso pode matar vidas. É importante você preparar discípulos. A visão do Evangelho, amados, é discípulos. A visão mais importante. Jesus, ele não somente levantou homens que o seguiam, mas ele levantou discípulos.
Amém? Que vão dar continuidade. E, amados, eu lembro que uma situação que eu estava lá junto, fazendo esse trabalho com as crianças. Porque imagina, amados, crianças eu vi ali de diversas situações. Você imagina, amados, uma criança em torno de 3 a 4 anos comendo casca de abacaxi para matar a fome e ferindo toda a boquinha? Você sabe o que é uma criança catar lixo para comer casca de melancia para saciar a fome, de tanto desespero, de dormir no barro, no chão, de pegar pedaços de papelão para cobrir, de tremer de frio, porque Nairobi ali Kitengela, são lugares frios. De uma criança, de você chegar e pagar um lanche, que muitas das vezes as pessoas nem querem. E aquela criança pegar aquele lanche com tanta alegria, chorando de gratidão porque estava comendo uma comida digna. Por isso, amados, nunca reclame do que você tem para comer na sua casa. O que você desperdiça aqui, amados, para eles faz muita falta lá. Em muitos lugares aqui do interior paraibano eu vejo cachorro esperando as migalhas ali do que as pessoas deixam de resto para comer. Mas lá no Quênia eu vi crianças ali, na esperança de alguém deixar alguma coisa para eles comerem. E eu lembro, amados, de uma situação que nós estávamos ali, desculpa a emoção, mas eu lembro que nós estávamos ali pregando a palavra na casa do Samuel, que é uma das crianças da igreja lá que nós servíamos. Ele abriu a porta da casa deles para receber essas crianças congolesas que fugiram da guerra. Às vezes, mas doía o coração ver, imagina, quase um mês uma criança vindo com a mesma roupa, que não tinha roupa. Como é que você não vai se mover para fazer alguma coisa? E eu lembro que nós estávamos ali pregando a palavra. Eu lembro que um pai entrou furioso, catou o filho dele ali, bateu na criança muito, só porque ele estava ouvindo o evangelho. E ele falava, o que foi que eu fiz, e nós, o que é que nós fizemos? As crianças chocadas ali chorando também, vamos orar por ele. Em nome de Jesus, toda a obra de Satanás caindo por terra, em nome de Jesus. E as crianças oravam, amados, clamando pela vida dele. Chorando ali, clamando pela vida daquela criança que estava sendo espancada só porque ela estava ouvindo o evangelho. Isso acontece, amados. Só por ouvir o evangelho, aquela criança saiu dali de uma maneira terrível. Mas sabe o que aconteceu? Deus, ele opera, amados, porque mesmo ele tendo passado por aquilo tudo, depois na outra reunião que nós tivemos, no outro tempo de cenáculo que nós tivemos, ele estava lá, cheio de marquinhos. Mas nós levantamos ali, né? Nós conseguimos comprar uma roupa para ele, nós conseguimos transmitir o amor de Deus para ele. E por mais que nós não pudéssemos sanar a situação, naquele momento nós oramos. E sabe por que ele foi no outro fim de semana? Porque o pai permitiu. E sabe o que é isso, amados? Respostas de oração. Muitos pais, às vezes, amados, desesperados. Muitos daquelas crianças que estavam ali, os pais eram extremamente alcoólatras. E às vezes não media a consequência dos seus atos. Mas existe sim, amados. Infelizmente também o islamismo tem dominado muito os países africanos. Eles têm uma estratégia. Eu vou lhe dar um emprego, uma oportunidade, mas a condição é, você vai se tornar um muçulmano. Imagina para a pessoa que está passando fome, que não tem alternativa. Então isso tem acontecido, principalmente ali na Tanzânia, que eu tive uma experiência também naquele lugar. Então, amados, agradeço o que você tem para comer na sua casa. Não reclame não, sabe? Porque eu vi, amados, eu acredito que a pastora também, nas experiências que ela teve ali na Nigéria, mas dói muito, amados, você vê uma criança clamando por comida. Eu fiz o Natal para as crianças. Eles não pediram brinquedo, não pediram calçado, não pediram roupa, não pediram nada, eles só pediram comida. Vocês não têm noção da festa deles, a receber comida. Comida.
de como eles se alegravam com comida. E muitas das vezes as pessoas não têm nem valorizado, têm reclamado do que tem na sua mesa. Quando eu cheguei em casa, eu comendo ali um cuscuz que minha mãe preparou, um arroz de leite, e mãe, como eu queria que eles comessem isso, que eu estou me saciando aqui, tão feliz, mas como eu queria que meus filhos, são filhos, a gente adota, é de coração, como eu queria que eles experimentassem isso também. Eu não sei o que eles estão comendo agora, mas eu oro para que Deus os supra. Eu disse, amados, para eles que eu só ia fazer uma viagem para o Brasil. Um deles se abraçou no meu pescoço, não queria deixar eu voltar. Dizia, não vai embora, me leva com você para o Brasil, por favor, por favor, por favor. Não vai não, não vai não. Mas existe graça, amados. Eu sei que da mesma forma que Deus me usou para cuidar daquelas crianças, e nesse 1 ano que eu estive no Quênia, Deus está levantando outros. Porque a obra dele não para. E eu tenho certeza, amados, que cada criança daquela que eu preguei o Evangelho, que nós pregamos o Evangelho, vão ser aqueles que vão mudar a história daquela nação. Por causa do Evangelho. Porque o Evangelho transforma, cura, liberta e restaura. Aleluia. A pergunta que eu ia fazer por último, eu acho que você já fez, que era o que mais lhe marcou nesse tempo, né? E eu creio que é a situação das crianças. Mas pode fechar aqui com um conselho, ou um incentivo, ou uma oração, aquilo que vem ao seu coração, para a gente encerrar esse tempo tão precioso. A todos vocês, meus amados, que nos acompanharam nesse tempo, você que está aí do outro lado, no canal do YouTube, vocês, meus amados, que foram escolhidos pelo Senhor a dedo, vocês não estão aqui por acaso. Um culto jamais será por acaso. Sempre existe um propósito, mas para esse dia, Deus quer despertar no coração de vocês a chamada missionária. Mas existem muitas formas de fazer missões. Se você se disponibilizar 10 minutos do seu dia para orar por aquelas crianças, Deus pode fazer coisas grandiosas, amados. Não limite o poder da oração. Tem muitas crianças ali, amados, que estão morrendo de fome. Em 2022 houve uma seca muito grande no Quênia. Eu fui a um determinado lugar, amados, que eu vi uma mãe desesperada porque o seu filho estava com sede. De pegar uma água barrenta. De pegar uma água que a gente percebia que estava contaminada, mas era a única opção que tinha para saciar a sede do seu filho. E eu disse para aquela mãe, mãe, eu posso orar por essa água? Porque eu não tinha como comprar água ali em volta. Eu posso orar por essa água? Porque eu percebi a situação daquela água ali naquele momento. E ela disse, pode, missionário. E ela levantava o rosto assim, agradecendo a Deus, porque o missionário estava orando pela água que o filho dela ia tomar. Imagina o que é isso, amados. Então, o conselho que eu dou para vocês, amados, sejam intensos para fazer a vontade do Senhor. Deem o melhor de vocês, porque quando você serve a sua igreja local, quando você se dedica à obra que Deus lhe confiou hoje, Deus vai lhe acrescentar o muito, amados. E o muito não é simplesmente de coisas materiais, porque isso aqui, amados, tudo que eu tenho é o Senhor que me abençoa. Tudo isso que você está vendo aqui, o Senhor me abençoou. Eu recebi presentes. Porque é isso, amados, esse é o chamado de Deus. Quando Ele lhe chama, amados, não se preocupe com nada. Não se preocupe com o que você vai comer, com o que você vai vestir. Não se preocupe com nada, porque Deus é aquele que tem prazer em galardoar aqueles que foram chamados por Ele e que dizem sim ao seu propósito. Sejam intensos. Eu queria pedir muito a vocês, orem por África. Eu peço muito. Orem pelo Quênia. Orem pela Tanzânia. Orem pelo Sudão. Orem pela Uganda. Porque enquanto nós estamos nos levantando em oração por eles, eles estão se levantando em oração por nós. Uma coisa que me impactou muito, pastora, a intensidade deles em orar. Vocês não têm noção, mas o nosso Brasil é muito amado. E eles sabem pela percepção espiritual
Eu vi uma igreja sudanesa com a bandeira do Brasil enorme. Eles clamando pelo Brasil. Lá no Quênia, diversas igrejas clamando pelo Brasil, pela nossa situação aqui. Mas eles precisam, mais que nós nos levantemos para orar por eles. E nós somos, amados, uma só igreja. Eles sabem espiritualmente o que tem acontecido em nossa nação. Eles clamam porque eles amam o Brasil. Porque eles entenderam a vocação deles. E nós precisamos entender a nossa vocação. Porque o nosso chamado, mas não é apenas orar por nós. Porque enquanto nós estamos fazendo a oração certa, Deus está levantando tudo aquilo que é necessário, amados. Ore por evangelismo, para que mais evangelistas se levantem, para que mais missionários se levantem, para que pessoas intrépidas e ousadas possam dizer sim ao chamado e ir até os confins da terra, amados. Você vai ver Deus lhe suprindo em tudo. Ore à vontade de Deus, porque o maior desejo de Deus é que todo homem seja salvo e alcance o pleno conhecimento da salvação. E se você tem uma chamada missionária, amados, seu coração vai queimar a partir de hoje. Eu tenho certeza disso, amados. Porque quando eu entendi, quando eu deixei essa palavra entrar no meu coração, muitas das vezes o Senhor me despertava à noite para orar por África, para orar por países que eu nem sabia o nome, mas eu via a bandeira. Por isso, amados, que nós temos que entender a importância de oração, da oração. Porque primeiramente vem a oração, a palavra coloca o poder de Deus em ação e aí vem o evangelismo. Oração, palavra e evangelismo. Esse deve ser o nosso fundamento. Nunca esqueçam disso, amados. Oração, palavra e evangelismo. Viva os três hoje do Senhor. É para hoje, amados, a chamada missionária. Não é para amanhã. O mundo clama por socorro e nós somos a resposta para esse mundo. Eu amo vocês, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, que maravilha. Vocês gostaram? Domingo tem mais. Né? E eu queria que a igreja ficasse de pé agora. Nós vamos encerrar orando. Não apenas pela vida de Aradi, né? Porque ele se dispôs a ir, a se levantar e dar o passo, mas pela África, né? Por todas essas condições que ele trouxe aqui, que é uma amostra do que acontece lá, né? Então, que nesse momento a gente possa estar orando e adotando um país ou um propósito destes em oração. Amém? Pai, em nome de Jesus, quero colocar, Senhor, diante de Ti a vida do Teu filho. Continua, Senhor, conduzindo ele debaixo da Tua graça, debaixo do Teu favor, Senhor, segundo o Teu coração, Pai. Sempre abraçando e plantando nos pequeninos, Pai. Não importa quais sejam as nacionalidades, quais sejam as nações que eles estão, Senhor, mas ele entendeu o verdadeiro valor do Teu reino, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, conduz ele, Senhor, com clareza, com definições. Eu sei que esse tempo que ele veio para cá foi um tempo de refrigério, um tempo, Senhor, que você trouxe ele para o seio da família, Senhor, para que ele fosse fortalecido e uma nova etapa fosse cumprida na vida dele. Pai, você sabe que ele está na dependência de liberações, de vistos, de documentações. Mas você é aquele que envia, que autoriza, que decreta, que libera, Senhor, que supre, Pai. Então, Pai, continua conduzindo ele, Senhor, segundo
a tua perfeita vontade, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos diante de Ti cada uma dessas crianças, Senhor, que já foram tocadas, ensinadas, conduzidas, ministradas pela vida de Aradi, Senhor. Pai, que cada uma delas cresça em graça, em sabedoria, em estatura, e que as sementes que foram depositadas no coração delas nunca seja roubada, mas que venha frutificar e multiplicar, Senhor, de forma sobrenatural, gerando, Senhor, jovens fortes, adultos fortes, Senhor, e eles sendo multiplicadores do Teu reino, Senhor. Pai, levanta mais ceifeiros, Pai, com a visão de reino, com a visão de reino, não aqueles que querem apenas ter audiência e ter likes, mas aqueles que estão no anonimato, mas estão se doando e fazendo a Tua obra com excelência, Senhor. Supre cada um deles, Pai. Conduz cada um deles, Pai. Resgata, Senhor, essas crianças que estão sendo apresentadas em oração por diversas violências que elas sofrem, Pai. Nós Te louvamos, Pai, e Te agradecemos, Pai, pela consciência da nossa posição de reino, Pai. E Te agradecemos pela vida do Teu Filho, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Dá um abraço em você. Eu digo que Aradi é meu filho missionário. Que honra ter uma mãe como a senhora. É bom que meus filhos não têm ciúme, né? Não tem problema com isso. Eu saio adotando assim os filhos de coração. Né? E Aradi sabe que sempre pode chegar aqui como filho, né? E eu louvo a Deus pela vida dele, né? Então, eu quero agradecer por essa noite, né? Eu sei que todos foram grandemente edificados. E sábado de tarde, se você foi tocado e despertou um chamado para trabalhar com crianças, mesmo que ainda esteja em dúvida, venha sábado à tarde, 3:30 da tarde, a gente vai estar aqui passando algumas instruções de como chegar às crianças, de como lidar com as crianças, para que o Evangelho realmente seja a base, a fundação delas, né? E domingo à noite nós vamos estar novamente com um culto, né? E a Aradi vai estar ministrando para a gente. Amém? Então sejam abençoados na prática dessa palavra. Amém? Amo vocês, meus amados. Muito obrigado por me receberem.